Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o presbítero irmão Valmir Santos. É um prazer sempre estar juntamente com os irmãos, compartilhando a santa palavra de Deus. Hoje, 22 de julho de 2018, quero compartilhar com os irmãos uma palavra, falar hoje sobre o tabernáculo. Meus irmãos, Moisés recebeu a ordem de Deus nos seguintes termos. Ele disse: e farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus vasos. Assim mesmo o fareis. Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9. Meus irmãos, dali até o fim do livro, com exceção apenas dos capítulos 32, 33, 34 de Êxodo, que trazem a história do bezerro de ouro e suas consequências, todo o espaço é ocupado com o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, um templo portátil, usado pelo povo de Israel no deserto. Estavam viajando e precisavam armar e desarmar, conforme tivesse de acampar ou levantar acampamento. O tabernáculo era um lugar permanente da presença de Deus entre o seu povo. Ele mesmo diz no capítulo 37, versículo 27 de Ezequiel: e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta profecia tem aplicação ao futuro glorioso de Israel, porque antes Deus diz, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. No versículo 26 de Ezequiel 37. Mas o tabernáculo feito por Moisés e os israelitas, naquele tempo era figura e sombra das coisas celestiais. O conjunto de partes e objetos do tabernáculo abrange com seu simbolismo as doutrinas mais destacadas ou as verdades fundamentais da revelação do Novo Testamento. Meus irmãos, quanto mais conhecermos os detalhes do tabernáculo, mais entenderemos a obra redentora de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 9, 11 e 12. A Epístola aos Hebreus explica o cumprimento da cerimônia do tabernáculo na pessoa de Jesus Cristo. Porém, em quase todos os livros do Novo Testamento, há alguma coisa que só pode ser entendida com o conhecimento deste assunto. Como símbolo, o tabernáculo fala da presença de Deus. E ele diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Além disso, é tipo de Jesus Cristo, que é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Hebreus capítulo 8, versículo número 2. Na Jerusalém celestial não há templo, meus irmãos, porque o Senhor será o seu templo. Apocalipse 21 e 22. O tabernáculo lembra a presença de Deus, mas o pecador só pode ir a Deus por Jesus Cristo. E é
através da sua obra terminada no Calvário. O tabernáculo não tinha porta, estava sempre aberto. Como o Senhor Jesus está sempre pronto para receber o pecador. Antes de pensar no significado das peças, os ornamentos, os objetos do tabernáculo, é proveitoso nós saber a significação de outros símbolos que aparecem ali na leitura, como, por exemplo, os pontos cardeais, as cores, os metais, outros objetos. Tudo tinha um sentido espiritual. A entrada era do lado nascente, a mesa do lado para o norte e o castiçal ao lado do tabernáculo para o sul. Êxodo capítulo 40, verso 22 a 24. Na ordem das tribos, no acampamento e na marcha pelo deserto afora, ficavam 3 ao nascente, 3 ao sul, 3 ao ocidente e 3 ao norte. Números 2, verso 1, 34. Os levitas ficavam ao redor do tabernáculo, no meio dos exércitos. Números 2 e 17 nos falam. Pontos cardeais exigidos, as 4 regiões. A região norte, ela dá a ideia, essa ideia ligada, norte é de frio, refrescante. Os montes do Líbano, especialmente o Hermon do Salmo 133, tinha neve. Quando o sol esquentava, a neve se derretia e fazia correr água na Palestina. No livro de Cantares, no capítulo 4, versículo 16, Salomão escrevendo: a noiva está com o jardim com flores e ela pede que o vento norte vá embora e dê lugar ao vento sul. Para quê? Para espalhar o aroma. Oh, glória a Deus. Sul, a brisa suave do Negueb. O sul significa o que é agradável na vida. Comumente, uma situação agradável traz também tentações ao descuidado, ao descuido e relaxamento. Os judeus dão às palavras direita e esquerda o sentido do norte e sul. A direita para eles é Yamim, de onde vem o nome da região do Iêmen. É a parte sul da Palestina. O norte é chamado esquerda, a Síria, ao norte da Palestina, e é chamada na língua árabe de El-Eshan. El-Eshan, mão esquerda ou norte. Na língua síria é Shamim, mão esquerda ou norte. A frente do tabernáculo era para o nascente, assim a esquerda era para o norte, a direita para o sul. Leste, a região do deserto, o vento quente, era por onde vinha a ameaça dos inimigos. Também é pelo leste que vem o dia, o nascer do sol e a esperança. Em Lucas, no capítulo 1, verso 77, o Senhor Jesus ali tem o nome de o Oriente do Alto. Oh, glória a Deus! O oeste, o mar, a habitação dos seres desconhecidos, a direção aonde a luz se apaga, onde o sol vai embora. Em hebraico é Yam,
que quer dizer o mar. Em Isaías, no capítulo 17, versos 12 e 13, a agitação das águas do mar representa a ira dos povos da terra. Então, cada posição do tabernáculo era exigidamente pelo próprio Senhor. Estava estabelecido definitivamente em cada ponto cardeal. Além dos pontos cardeais, fala também sobre as cores que ali era exigido. Por exemplo, o branco, pureza; o azul, a cor do céu; púrpura, cor imperial; escarlata, a cor dos reis de Israel. Foi por isso que vestiram a Jesus com um manto de escarlata. Mateus 27, 28. Carmesim, sangue, o Messias crucificado, a semelhança entre carmesim e escarlata. O contexto pode ajudar a entender. Capítulo 40, todo o seu contexto vai nos fazer entender essas cores. Os metais que foram colocados no tabernáculo, por exemplo, o ouro, o metal do santuário, símbolo da divindade de Cristo. Algumas vezes vem a expressão ouro puro. Outras figuras são mencionadas como de ouro sem qualificativo. Prata era outro metal. Simboliza a redenção, base de tudo, meio de aproximação entre o pecador e Deus. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, verso 6, aparece ali o cordão de prata, que quer dizer o fio da vida. Lembra a medula que tem a forma de um cordão branco. Quando se quebra, a pessoa morre. A aproximação do homem a Deus, do pecador a Deus. O cobre pode ser entendido também como bronze. Estava no pátio. O altar e a pia eram de cobre. Lembra a purificação, meus irmãos. No pátio a pessoa se purificava da culpa. No altar oferecendo sacrifício. Na pia se purificava de qualquer contaminação, lavando-se com água. Que maravilha! Cada utensílio tem um significado especial. A madeira usada no tabernáculo é um tipo da humanidade de Jesus. Usava ali madeira de lei, incorruptível. Na pia e no castiçal não havia madeira, porque seu sentido era purificação. A pia e luz divina, o castiçal. O linho, por exemplo, muito citado, fala da pureza e santidade. Em Apocalipse 19, versículo 8, parte B, fala ali do linho finíssimo, que são os atos da justiça dos santos. O tabernáculo, as partes do tabernáculo, por exemplo, no pátio, o altar de cobre para os sacrifícios e a pia estava lá do lado de fora. No pátio, no lugar santo, estava a mesa, o castiçal e o altar de incenso. No Santo dos Santos estava a arca. Todo o tabernáculo simboliza a presença de Deus.
pátio, o átrio. Fala dos limites da aproximação do pecador a Deus. O lugar santo, as formas de aproximação de Deus. O Santo dos Santos é o centro ou o coração do tabernáculo. O altar de cobre, remissão. Pia, santificação. A mesa dos pães, aleluia, consagração ou comunhão com Deus. Castiçal, testemunho, aleluia. O altar de incenso, oração, adoração. A arca, a presença de Deus. Meus irmãos, na ordem que Deus deu a Moisés para fazer esses objetos, a arca foi lembrada em primeiro lugar. Êxodo 25:10. Era colocada no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. Levítico 16:2. Hebreus também 9:7. A data, meus irmãos, em que o sacerdote entrava ali era no grande dia da expiação, descrito em Levítico no capítulo 16. O caminho para a presença de Deus ainda não estava aberto, estava fechado. Aleluia! Mas quando Jesus morreu na cruz, aleluia, o véu do templo se rasgou, abrindo este caminho, aleluia, para que você pudesse entrar, para que eu entrasse, para que cada homem e mulher pudesse entrar. Aleluia. A arca era uma caixa de madeira, de cetim, coberta de ouro, por dentro e por fora. O comprimento era de 2 côvados e meio, a largura 1 côvado e meio, a altura 1 côvado e meio. Acredita que essas dimensões correspondem a cerca de 1,25 m e 75 m, largura e altura. E a largura e a altura eram iguais. O comprimento é a eternidade de Deus, a altura a divindade, a largura a misericórdia, que se estende a todos os pecadores. Em Efésios 3:18, vem as dimensões do amor de Deus. A altura atinge todas as raças e classes de pessoas. É o amor de Deus. No espaço, o comprimento, o amor de Deus no tempo, desde Adão até os fins dos tempos. A altura, a divindade, santidade, a onipotência, a profundidade, a misericórdia por meio do perdão oferecido ao pecador, mais aprofundado na impureza e na maldade. Essa misericórdia lhe é oferecida. A porta está aberta. A arca tinha em seu interior um pouco de maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Quando Salomão edificou o templo, só havia na arca as 2 tábuas da lei. 1 Reis 8:9. As tábuas de pedra representavam a justiça de Deus. O maná, o alimento dado por Deus no deserto. Lembra de Êxodo 16, 14, 15? O Senhor os alimentava no deserto. Isso nos lembra a suficiência de Deus. Deus é suficiente na sua vida. A vara que floresceu em Números 17, 1 a 10, era um sinal da soberania de Deus,
que escolheu Arão e seus filhos para o sacerdócio. 2 dos seus filhos morreram porque transgrediram as leis do tabernáculo, as leis da adoração, do culto e do serviço. A arca ficava escondida aos olhos dos homens. O Santo dos Santos, onde ela estava, era separado do lugar santo por uma cortina grossa chamada também de véu. Meus irmãos, quando o sumo sacerdote ia lá uma vez por ano, levava sangue para espargir na tampa da arca e o incensário, de modo que a fumaça a ocultava de sua vista. A arca desaparecia da vista do sacerdote. Como a morte de Jesus, com a morte de Jesus, fomos feitos sacerdotes. E agora podemos ter acesso à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Aleluia. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. O propiciatório, ou a tampa da arca, era de ouro puro. Estava por cima. A tampa, formando um conjunto, formando ali um só objeto, figura de Jesus Cristo em sua pessoa e sua obra. Que maravilha! A arca representava ali a presença do nosso eterno Salvador. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê graça a cada dia. Que o Senhor te abençoe desde agora e sempre. Deus vos abençoe. Amém.